Gente, bom dia. Olha, morrendo de saudade de vocês. São os melhores alunos do mundo. Eu amo muito vocês. É tão bom estar na presença de vocês. Vocês nem imaginam, estar contando aqui as horas. Beleza? Meus amores, então sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vinda, irmã de Esterro, nossa diretora. Seja bem-vindo, Brena, nossa coordenadora. Seja bem-vinda, nossa assistente social, que atropelou todos os seus compromissos para estar presente conosco, né, a doutora Júlia Beatriz Faustino Moura. Esse momento, ele é um momento realmente de formação para orientação profissional, é um projeto que nós temos na nossa escola, se não me falha a memória, desde quando o sol nasce em preto e branco, né? Assim, faz muito tempo, lá no iniciozinho da década de 2010, se não me engano, né? Se não for antes, eu não tenho exatamente a data certa, não, mas já vem para mais de 10 anos, tá? Foi um projeto que Irmã de Esteu e eu começamos juntos. Aliás, esse projeto que envolve formação profissional, nenhum é de autoria só de uma pessoa na escola, né? Se não é de autoria do Edvan, é de autoria da Irmã de Esteu, é de autoria de um outro professor, mas é algo que vai levar o aluno não só para, assim, para passar no vestibular, mas chegando no vestibular sabendo o que é que você quer da vida, tá? Nós temos colhido muito bons frutos, né, nessa formação. Ao longo dos outros dias, depois desse momento de palestra, eu vou passar um formuláriozinho do Google Forms, tá? Onde a gente vai pedir que você diga que tipo de curso é que você quer fazer, que é para a gente já ir programando as próximas palestras. Lembrando, essas palestras de formação profissional, elas devem acontecer na hora da aula de religião do ensino médio, tá? Que, inclusive, gente, tem um professor gatíssimo, dando aula de religião no ensino médio. Eu sou apaixonado por ele, tá? Inclusive, ele dorme todos os dias na minha cama, abraçadinho comigo. É o professor Edvan Siebra, certo? Por que é que, então, que essa palestra está acontecendo a esta hora? Porque a nossa assistente social, atropelando seus compromissos, tá? Ela tem que entrar no hospital regional às 10 horas da manhã, e, consequentemente, para nos ajudar e não nos deixar na mão, ela pediu que fosse antecipada para este horário. Então, nós agradecemos demais. Doutora Júlia Beatriz, seja muito bem-vinda. Eu passo a palavra para a nossa diretora, irmã de Esterro, tá? E, assim, nós temos exatamente até 9 horas, quando às 9 horas, os alunos do terceiro ano terão prova de espanhol, se não me falha a memória. Ou então o segundo ano que tem aula. Sei que alguém tem prova às 9 horas, certo? Irmã, a palavra é sua. Muito obrigada, obrigada, professor Edivan, né, por estar conosco nesse projeto há tanto tempo, né, conduzindo, porque, na verdade, quem conduz esse projeto o tempo todo é o professor Edivan, né, e, assim, é uma alegria muito grande para nós poder ter o professor Edivan caminhando com o núcleo gestor o tempo todo, né, quer seja nos simulados, quer seja nesses momentos de palestras, né? E a gente percebe que, por conta disso, os meninos que estão aqui começando hoje conosco nesse ciclo de palestras, a gente percebe que a gente consegue orientar muito bem os nossos alunos, principalmente a galera do terceiro ano médio, de forma que nós temos hoje grandes profissionais, né, já até atuando, e por conta dessa decisão acertada lá no curso, né, que ele fez por conta dessas palestras, né? E eles mesmos testemunham isso para mim, né? Meninos que hoje já concluíram a faculdade de psicologia, a faculdade de direito, eles sempre dizem, irmã, aquelas palestras lá naquele projeto Escolha Profissional me ajudou demais, porque eu tive um norte já no segundo ano médio, né? Então, no segundo ano médio, eu já descobri, a partir daquelas orientações, qual caminho seguir, né? Então, eu considero que, por isso que a gente continua
né, com esse projeto, porque a gente percebe que tem frutos. Né? E, doutora Júlia, é um prazer enorme ter você aqui conosco, né? Ela também é fruto do nosso trabalho lá no CCJ, de alguma forma, né? Ela é fruto do trabalho das irmãs missionárias lá no Colégio Coração de Jesus, né? Encontrei ela lá no colégio pequenininha, né? Quando eu trabalhei lá no CCJ, e é uma alegria muito grande ter você hoje como doutora Júlia aqui conosco, contribuindo também, né? Então, seja muito bem-vinda, e é uma alegria enorme ter você e todos os outros aqui nesse auditório. Então, a palavra é com você. Muitíssimo obrigada desde já. Bom dia, né? Como meu querido tio amado já me apresentou, me chamo Júlia Beatriz, e aí eu também queria agradecer à irmã, né? E assim, com certeza está sendo um prazer imenso estar contribuindo, né, com os alunos nesse processo, porque eu acho que é muito interessante, né, a gente conseguir identificar, ver qual é a profissão e até ter um entendimento de que o que é que cada profissão faz, né? Qual o seu papel realmente e valorizar, né, a profissão. Porque eu escolhi, agora eu vou falar um pouco da minha escolha, né? Por que eu escolhi o serviço social? Primeiro porque a minha avó querida, amada, Júlia Siebra, né? Ela gostava, a gente conversava muito, né? A gente sempre foi muito próxima. E aí ela gostava muito de olhar e dizer assim: Bia, faça isso, faça aquilo, de estar orientando. Aí no dia eu cheguei para ela e disse assim, já no terceiro ano, e sem saber o que eu ia fazer, qual curso ia prestar, porque eu queria administração, tinha tentado e não tinha conseguido. E aí, no dia, eu tive uma palestra também, né, com os profissionais, era toda sexta-feira, e aí teve uma palestra, foi de medicina, né, de uma aluna, uma acadêmica, né, que ela ainda estava no processo, e aí ela começou a falar, né, sobre como é que era e tudo, e aí ela fazia uma bolsa, era bolsista, lá na Santa Casa. E aí era a bolsista da OPO, né? Que a OPO é um projeto também que eu fiz parte, né, enquanto acadêmica, que aí é sobre a procura e doação de órgãos. Que aí você vai ter vários profissionais dentro desse projeto. E aí ela começou a falar um pouco, né, quanto à experiência dela, de acadêmica de medicina, e falou um pouco do trabalho do serviço social. Que aí ela disse assim, sem o assistente social nesse processo, não seria possível. A gente não conseguiria, não ia conseguir a quantidade de doação, de órgãos, de estar conseguindo ali abordar a família, realizando entrevista, e aí aquilo me tocou, né? Eu disse assim, nossa, como esse profissional é importante. Eu pensava que ser assistente social era uma coisa que não, que fosse como o agente de saúde, não tinha muito essa dimensão. E aí foi quando eu cheguei para minha avó e comentei. E ela disse assim, vá, minha filha, já parece com você. Você gosta muito de conversar, você gosta muito de poder estar orientando, de estar falando, ajudando as pessoas. E aí faça o serviço social. E aí foi quando eu comecei a me interessar, a pesquisar qual instituição, né, que eu deveria estar, que ofertava esse curso. E aí, na minha fala, eu vou falar um pouco, né? Vou deixar para chegar no momento sobre a instituição, onde é que se procura, onde é que oferece o curso. E aí, hoje, eu estou fazendo pós-graduação, né, em saúde pública e saúde da família. Estou atuando na área, né? Eu me formei em 2019 e já iniciei num projeto que tem também na Santa Casa. Fui bolsista enquanto estudante ainda durante um ano na Santa Casa, nesse projeto da OPO, né, onde a gente fazia procuração e doação de órgãos. E depois eu comecei, quando eu consegui, quando eu me formei, eu fiquei também na Santa Casa num projeto, né, da Smile, que esse projeto também eu vou falar um pouco depois.
E agora em 2020, eu comecei na Escola São Francisco, né, como assistente social, e agora, nesse período, né, caótico, infelizmente, eu fui chamada para o Hospital Regional Norte, né, que aí a gente está vendo que a situação não está nada fácil e a demanda dos profissionais está cada vez aumentando, né, não só do médico, a questão de todos os profissionais que englobam a área da saúde. E eu queria pedir a contribuição, tá certo? De todos, para que pudesse também estar interagindo, perguntando alguma coisa, para não ficar só eu falando. E pode passar, por favor. E aí, nesse primeiro momento, eu vou trazer, né, o que é o serviço social. E aí eu queria perguntar a vocês, né, o que é que vocês entendem? Se vocês sabem o que é que o assistente social faz, o que é o serviço social. E aí eu queria a contribuição de vocês, para eu poder estar iniciando aqui. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Pronto. Pois é, eu vou explicar um pouco para você. Por enquanto não, né, Jô? Mas já já você vai conseguir ter um pouquinho, viu, de entendimento. O que é o serviço social? O serviço social, ele é uma profissão, né, inscrita na divisão social do trabalho e situa-se no processo de reprodução das relações sociais. Bom, o serviço social, ele é uma profissão assalariada, né, e que ele vai ter o principal objetivo trabalhar com a questão social. A questão social, ela vai se expressar de diversas maneiras, que nós temos hoje muito presente, né? É a questão da pobreza, a questão do desemprego, a miséria, a drogadição. E aí o profissional, ele vai estar trabalhando, né? O seu principal objetivo de trabalho vai ser com essas demandas. E aí é uma profissão que ela tem um caráter sociopolítico, né? Crítico, a gente tem uma intervenção muito crítica. Ah, mas é crítica de falar do outro, tudo vê defeito? Não, não é. É uma profissão que vai buscar entender, né? Entender a sociedade, entender o indivíduo, para poder tentar ter uma solução, né? Tentar ter um direcionamento na sua atuação. E aí nós vamos utilizar várias ciências, né? As ciências humanas, sociais, no decorrer do curso. E a gente vai ter como base que é para a gente poder estar intervindo, né, nessas expressões da questão social, porque aí a gente tem que ter um entendimento, um direcionamento para poder estar intervindo e vendo uma melhor forma. Pode passar, tio. E aí eu vou trazer aqui em que ano surgiu no Brasil o serviço social. O serviço social, inicialmente, foi na Europa, né, que surgiu, e depois veio para o Brasil. Em 1930 é que se vai ter essa emergência da profissão no Brasil como caráter assistencialista, né? Não era uma profissão que era, como eu falei lá no início, né, uma profissão, um profissional assalariado, né, de caráter político, não era. Em 1930, o serviço social, ele surgiu no Brasil como uma emergência para poder tentar, né, fazer com que as pessoas recebessem, através, era de doação, de cesta básica,
muito baseado na questão da filantropia, e aí se tem, né, quando vai surgir as primeiras escolas do serviço social, que vai ser em 1936, que vai surgir em São Paulo, a primeira escola, e logo em seguida, em 1937, uma no Rio de Janeiro, que aí, em 1936 e 1937, esses profissionais já começam a ter um direcionamento, né? E aí, atualmente, o curso de serviço social, ele é ofertado nas instituições de ensino superior, né, reconhecida pelo MEC, e tem a duração de 8 semestres, ou 9 semestres, que são 4 anos e meio. Vai depender muito da instituição, né? Porque aí tem a grade curricular do curso. A minha graduação foi 4 anos e meio, né? Eu me formei pelo ITA. E aí, hoje em dia, a gente se vê que tem uma grande demanda nas instituições privadas, né? O curso é ofertado muito nas instituições privadas. Ainda aqui no Ceará, a gente vai ter só na UES, sendo ela pública. Pode passar, tia. Aí o curso, ele vai oferecer disciplinas teóricas e disciplinas práticas. As disciplinas teóricas, né, são a que a gente vai se aproximar de várias ciências, a gente vai ver a questão, estuda um pouco da psicologia, estuda um pouco do direito, né? A gente vai beber de várias fontes para poder se aproximar, né, dessa questão, para poder das expressões da questão social. E aí as disciplinas... Pode voltar, tio. As disciplinas práticas são as disciplinas que nós vamos ter de estágio, né? A gente tem que inicia, também depende muito da instituição, né? Que oferece as disciplinas práticas a partir do 6º ou do 5º semestre. E aí nós vamos ter 3 estágios que são obrigatórios, esses estágios, que é para poder contemplar a nossa grade curricular. E aí, também a gente pode estar, além dos estágios obrigatórios, a gente pode estar fazendo estágio extracurricular, né? Que foi, no caso, esse estágio que eu prestei na Santa Casa, que foi um estágio extracurricular, que o meu estágio obrigatório eu fiz no CREAS, né? Que é o Centro de Referência de Assistência Social aqui em Sobral. Eu fiz meu estágio obrigatório lá, e o extracurricular eu fiz na Santa Casa, porque a gente precisa, né, de horas para poder estar conseguindo finalizar, né, a graduação. E aí, assim, é um momento muito rico também para o profissional. Você está dentro, você está conhecendo a realidade. E aí eu tinha uma professora que ela falava assim: o serviço social, você chega no primeiro semestre, você acha que é uma coisa. Quando você começa a estudar, você vai vendo que é outra. E aí, quando você chega no estágio, você olha se realmente você quer isso ou não. Porque aí a gente se depara, né? Como é que é a profissão mesmo? Como é que é o profissional? Como é que vai ser meu intervir? Como é que eu vou fazer? Então, são vários questionamentos. E aí ela sempre falava assim, que era um momento que você às vezes se frustrava, porque você achava que era uma coisa, era outra totalmente diferente, porque a gente está ali vendo, né, como eu falei com vocês, sobre a questão, sobre o nosso objeto de trabalho, que é as expressões da questão social, e aí você passa a ver a fome, você passa a ver a pobreza, você passa a ver realidades que você acha que não existia, que não estava ali no próximo de você, e aí você já se depara que tem pessoas que ainda vivem nessa situação, que a pobreza, que ainda existe gente na extrema pobreza, né? Então isso é como se a gente tivesse mesmo dizendo, é isso que eu vou querer para os meus dias?
Então, é muito interessante, né, essa questão da gente estar se aproximando com a prática em si, porque aí a prática, ela tem que ter um bom recurso teórico, né, para você poder estar intervindo ali diante das situações. Pode passar, tia. E aí as instituições de ensino, né, eu trouxe aqui algumas, claro que não são todas, mas as que são mais conhecidas. O INTA, né, que é o Centro Universitário INTA, que é o UNINTA hoje, a Faculdade Alencarina, que é a FAO, a UNOPA e a UES. Como eu tinha falado para vocês, a gente ainda tem uma grande dificuldade de encontrar no ensino público, né? Essa demanda é ofertada maior no ensino privado. Aqui apenas a UES é no ensino público. Pode passar, tio. E aí eu trago o assistente social deve. O que é que ele deve para poder estar atuando? Ele deve estar inscrito no Conselho Regional de Serviço Social, que é o CRES, que ele é regido pelo Conselho Federal, que é o CEFES. O CEFES ele é uma autarquia pública federal, né? E ele vai orientar, vai estar disciplinando, normatizando, fiscalizando e defendendo a profissão. E aí ele vai estar atuando junto com o CRES. O que é o CRES? O CRES é o nosso conselho regional. E aí eles vão trazer embasamento, né, também para a nossa categoria, como o nosso código de ética, né, a profissão tem um código de ética, e aí ele vai trazer o que são nossos deveres, o que são nossas atribuições, vedações, princípios, e ele vai orientar enquanto os profissionais devem estar seguindo a sua linha de atuação, né? E aí, dentro do nosso código de ética, a gente vai ter como princípio central a liberdade, né? A liberdade, a defesa intransigente dos direitos humanos. E aí, ele também vai trazer a questão da fiscalização, o CEFES, né? Porque o assistente social, ele tem que atuar 30 horas semanais. Ele não pode atuar mais do que isso. E aí também tem a questão que ainda a gente está numa luta, né, para ver se consegue, que é o piso salarial, porque o assistente social não tem piso. A gente tem uma base, né? E aí isso ainda é muito questionado, porque as 30 horas foi uma luta, né, mas que nós conseguimos. E aí agora se tem a questão de ver o piso. Pode passar, Tim. E aí o assistente social, ele pode atuar em diversas políticas públicas, né? É um profissional que ele não vai trabalhar apenas no local, não. É muito amplo a questão de atuação. Você pode se identificar com várias políticas, como a saúde, né? Como a assistência, a previdência, a educação. E aí, a gente pode ver, né, que o assistente social na saúde, ele vai estar trabalhando com essa questão de estar vendo e trabalhando com o paciente a questão do tratamento de saúde, viabilizando um melhor acesso, né, vendo se o paciente está tendo os recursos adequados, né, olhando a questão também se tem algo que está impedindo, né, e a gente está atuando nessa frente de estar viabilizando o melhor tratamento de saúde para aquele paciente que está precisando. E aí o assistente social na assistência, ele é o cargo-chefe, né? Que aí nós vamos ter se trabalhar no CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, vamos ter o CREAS, né? Que é o Centro de Referência, o CRAS, ele vai estar trabalhando mais nesse fortalecimento de vínculos,
né, para poder não romper com os familiares, está prestando assistência. E o CREAS já é um centro especializado. Quando trabalha com a violência, né, com a questão de violência, de idoso negligenciado, criança. E aí o assistente social na Previdência, ele vai prestar esclarecimento, né, aos beneficiários, junto com os seus direitos, aos seus direitos sociais. Ele vai intervir tanto dentro, verificar os problemas da instituição, como os problemas do indivíduo, o que é que ele está precisando, né, para poder estar dando uma assistência, um suporte. E o assistente social na educação. O assistente social na educação é um profissional, né, que ele vai ver e promover o encontro da realidade do aluno, né, fazer essa intermediação aluno, família e escola, né, para a gente poder ver a questão de como é que esse aluno está inserido, né, dentro da sociedade, está vendo a questão de conseguir que ele possa criar sua própria identidade, né, seja uma identidade na questão de fortalecer, né, os laços com os familiares, com a escola, porque isso é muito importante quando a gente está trabalhando nessa mesma linha, né? E aí também a gente pode ter a atuação do assistente social dentro da escola, traçando um perfil, né, para estar inserindo bolsas filantrópicas, isso na instituição privada, né? Na instituição pública, ainda se está tendo aí também uma luta para ver se consegue assistente social e psicólogos, né, como profissionais, para estar trabalhando essa questão, como eu relatei, da identidade, né, da família, para poder ter uma melhor aproximação nesses dois profissionais. E aí, você pode passar, tio? Os espaços socioocupacionais, né, que são onde a gente pode estar atuando. Onde é que a gente vai atuar? Dentro de quê? Das organizações públicas, empresas privadas, organizações não governamentais, entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. O projeto que eu falei para vocês, que eu fazia parte, que eu faço parte ainda na Santa Casa, né, é uma organização não governamental que vai trabalhar e vai oferecer cirurgias, né, para pacientes que têm fissura lábio-palatina. O que é a fissura lábio-palatina? É o chamado, o conhecido ditado popular, lábio leporino, né, que aí vai trazer dificuldades, né, na fala para a criança, para a pessoa que possui essa deficiência. E aí a gente vai estar tentando, né, com que essa pessoa consiga esse tratamento, para que ela tenha acesso à cirurgia, à primeira cirurgia, que é uma coisa simples, que é para ela poder viver, ter uma qualidade de vida melhor, para que ela consiga falar, para que ela consiga ser vista sem algum tipo de discriminação, de preconceito, né? Porque, assim, a gente sabe que as pessoas ainda julgam muito, né? O próximo, o outro, e aí olha para a pessoa em si e vê com aquela deficiência. E aí, antes era muito difícil, né, se ter o acesso a essa cirurgia. E hoje a gente consegue fazer essa intermediação para que eles possam e consigam no tempo certo, no tempo adequado, porque é uma cirurgia que, se você fizer tarde, ela vai acarretar vários problemas na vida da pessoa. Não é só estética, né? É realmente uma qualidade de vida que a pessoa precisa naquele momento. Então, se você não tem com quem uma pessoa que lhe diga, você tem direito a essa cirurgia, você vai fazer assim, você está orientando como é que tem que fazer, tem gente que não sabe, né? Tem gente que não sabe suas coisas, seus direitos básicos, o básico do básico. E aí, o assistente social vai estar atuando muito nessa linha, nessa questão de estar orientando quanto aos seus direitos e aos seus deveres como cidadão, né? Eu gosto de dizer assim, todo mundo gosta de ter direito, mas a gente também tem que ter dever,
né? Tem que fazer direitinho. Será que para mim poder fazer, é um direito meu conseguir essa cirurgia? Mas qual é o meu dever enquanto cidadão? Eu ter compromisso, né, de estar, a questão de eu estar tendo um compromisso de estar aí na consulta, né, de poder ir até o município e pedir que já foi orientado, uma guia para mim poder ir lá e fazer. Então, são coisas que a gente sempre enfatiza, né? São os direitos e os deveres. Porque ter direito é muito bom, mas também ter os deveres é essencial. E aí a gente também pode trabalhar nas empresas privadas. Um exemplo que eu trago para vocês é a Grendene, né? A Grendene, ela tem o profissional, né, dentro da instituição, assistente social, para poder estar atuando, e as organizações não governamentais, as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, e as organizações públicas, né, que aí a gente vai ter, como eu relatei, o CRAS, o CREAS, né, vamos estar trabalhando dentro de hospitais, em escolas, e aí é um leque bem abrangente, né, sobre a nossa atuação. É um profissional que ele pode estar inserido em diversas organizações, em diversos locais. Ah, eu não gostei dessa política, tem outras. Não gostei da saúde, tem assistência. Não gostei da assistência, eu vou para a previdência. E aí, assim, quando eu iniciei a graduação, eu queria muita assistência, né? Porque o assistente social é o cargo-chefe, então eu me identificava muito com a assistência. Tinha uma professora que idolatrava muito e gostava muito de falar sobre a atuação da assistente social na saúde. Aí ela brincava e dizia assim: o assistente social na saúde só liga para comunicar óbito e pedir ambulância. Aí eu fiquei com aquele negócio. E aí, quando foi no 6º semestre, eu comecei a fazer meu estágio obrigatório, né, que foi no CREAS, e aí lá eu fiz com os adolescentes que estavam cumprindo medida socioeducativa. As medidas socioeducativas são aplicadas, né, para adolescentes que cometem algum tipo de ato infracional. E aí a gente vai tentar, né, traçar durante 6 meses, um período de 6 meses, que aí pode durar até 2, 3 anos, a questão da ressocialização desse adolescente dentro da sociedade, está fazendo com que ele esteja estudando, que ele tenha esse suporte, né, quando ele voltar, porque eles ficam reclusos e aí depois eles retornam. E aí a gente tentando nessa normativa, né, nesse parâmetro, trabalhando com a família, com o adolescente, com a sociedade, como é que ele vai voltar, como é que vai ser, onde é que ele vai estar inserido. E aí eu ficava adorava, gostava muito da atuação da assistente social no CREAS nessa linha, amava. Quando foi no mesmo ano, eu prestei esse processo seletivo, né, que é um processo seletivo de bolsistas, que tem na Santa Casa. E aí, quando eu fiz, eu lembro que eu disse assim, eu não vou fazer, eu já estou fazendo meu estágio obrigatório, não tenho como conciliar. E aí uma amiga minha olhou e disse assim, olha, tá aqui, Bê, já trouxe o edital para ti. Te inscreve. Aí eu olhei assim, e aí a gente sempre tem uns grupinhos, né? Tanto na escola como na faculdade. E aí meus amigos estavam estavam fazendo estágio obrigatório na Santa Casa. E aí quando eu olhei, aí eu disse assim, e o menino faz, eu vou ficar com a gente lá e tal. E aí eu peguei e fiz. E aí foi uma das melhores escolhas que eu fiz, né? Porque assim eu me apaixonei pela saúde, a atuação do assistente social na saúde, porque é de suma importância. Lá dentro você vai lidar muito com a questão da dor, né? A questão de, como ela falou, vai comunicar óbito, mas não é só o óbito, né, que a gente vai falar. É a questão da dor do outro, é a questão de você estar lidando, né, naquele momento de sofrimento, porque a saúde em si, né, é uma coisa muito fragilizada, quando você vê que a quem você ama está doente. E aí na política nacional, na política de humanização, que é uma política da saúde, lá tem bem explícito, né, que aquele paciente, ele não é só um paciente, ele é o amor da vida de alguém,
ele é o pai de alguém, ele é a avó de alguém, é um amigo de alguém. Então, você tem que ter respeito pela vida do outro, né? Você tem que ser sensível ao lidar com o outro, porque é muito importante você ter esse entendimento, porque, infelizmente, ainda não serve para todos, né? Não são para todos os profissionais, nem para todas as pessoas. Mas quando você passa a entender isso, você começa a ver o ser humano com uma visão diferente. Você vê que cada vida importa, né? Que cada pessoa que está ali faz parte. E que ninguém quer que perca. Diz assim, ah, mas é só mais um. Não, não é mais um, né? É uma vida, e quando você vê a questão do que está acontecendo atualmente de números, você fica abismado, até chegar aonde você, próximo de você ver uma pessoa do seu lado, você vê um conhecido, e a gente está dentro desse embate todos os dias, né? Você está ali, quando de repente chega um comunicado, ah, leito tal, fulano tal, veio a óbito. E aí você lhe dá, meu Deus, mas aquele paciente estava tão bem, e tudo, e agora, e a família, e está fazendo esse intermédio, né? Que aí dentro do hospital, não... claro que o médico é um profissional de suma importância, mas aí para o trabalho do médico, para ter garantia, para ter um melhor equilíbrio, vai precisar de outras profissões, né? Como assistente social, como um psicólogo, como fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, técnico de enfermagem. Então, assim, é uma equipe muito, em um local de trabalho muito legal. Eu gosto muito, né? Sou muito suspeita em falar a questão do trabalho do assistente social na saúde. E aí a gente pode passar, Tio. E aí eu trago essa fala, né? Que nós somos profissionais que chegamos o mais próximo possível da vida cotidiana das pessoas, como as quais trabalhamos. Poucas profissões conseguem chegar tão perto deste limite como nós. É, portanto, uma profissão que nos dá uma dimensão da realidade muito grande e que nos abre a possibilidade de construir e reconstruir identidades profissionais, que chegamos o mais próximo possível da vida cotidiana das pessoas com as quais trabalhamos. Poucas profissões conseguem chegar tão perto deste limite como nós. É, portanto, uma profissão que nos dá uma dimensão de realidade muito grande e que nos abre a possibilidade de construir e reconstruir identidades. E aí essa frase é uma da Maria Lúcia Martinelli, né? Uma autora contemporânea do serviço social, que aí ela vai trazer um pouco, né? Relatar um pouco do que eu vim trazendo para vocês, que por ser um profissional que ele tenta entender a singularidade, né, de cada indivíduo, de cada pessoa, de cada ser humano. Ele vai olhar ali para o meu tio amado, né, para o Edvan Siebra, no momento que ele esteja, na qual política ele esteja usando, e aí ele não vai ver o Edvan ali só aparentemente, ele vai procurar entender, né, as diversas situações com que fez que ele chegasse naquele momento. Como eu falei para vocês no meu estágio do CREAS, né, que era com adolescentes que cometeu algum tipo de ato infracional. E aí tem gente que vê muita questão assim, ah, vai passar a mão na cabeça? Não, o assistente social não está ali para passar a mão na cabeça de ninguém e não está ali para também servir só como ajuda. O profissional bonzinho, ele está ali para poder identificar e está intervindo, né, está fazendo essa dimensão da questão de que o que é que ele está precisando, o que é que ele tem que fazer naquele momento. Então, assim, se não for um benefício para ele, não vai ter como, né? A gente não vai poder fazer além do que nos está permitido. A questão também, muito que acontece isso, que às vezes as pessoas falam, é dizer assim, ah, o assistente social, ele só sabe distribuir cesta básica. Não. Nós não vamos só distribuir cesta básica. O assistente social, ele sim, na política de assistência, né, aí a gente vai ter os eventos eventuais, né, que é a questão da fome, a questão do nascimento, quando a pessoa vai nascer, da fome
e quando a pessoa vai morrer, né? Porque tem gente que morre e aí não tem nem como conseguir uma urna, né? Uma urna funeral, não tem nem condições de poder estar ali se despedindo do último momento. Então, a gente vai conseguir fazer essa intermediação, né, de que ela consiga ter aquele acesso àquele benefício, tanto da fome, da questão da cesta básica, porque a fome é algo emergencial, é algo que você não dá para esperar, você está com fome, você tem que comer. Então, aí a gente tem a política de assistência, né, que presta a questão de estar distribuindo cesta básica, de estar vendo uma melhor condição para esse indivíduo. A questão também que a gente tem da moradia, né, de ter uma moradia, de ver uma condição de moradia adequada para essas pessoas que estão necessitando, que estão correndo algum tipo de risco de vida. E assim, a questão de quando fala que nós somos um profissionais que chegamos o mais próximo da vida cotidiana das pessoas, é porque a gente consegue, em partes, né, ter essa aproximação com o outro, conseguir conquistar a questão mesmo da confiança, né, da gente estar conseguindo a confiança daquela outra pessoa. E aí, a gente, minha tia, essa minha professora sempre comentava e dizia assim, a gente vai em locais que nem a polícia tem como, não chega, né, porque aí você vai fazer uma visita domiciliar e você vai numa periferia e aí você consegue, né, ter acesso dentro daquela periferia com aquelas pessoas a quais você está precisando, e aí muitas das vezes aquela pessoa está devendo alguma coisa à justiça, né? E aí, o que é que você vai fazer diante de uma situação dessa? Você vai, mas você vai passar a mão na cabeça, você não vai falar nada? Não, né? A gente vai tentar fazer essa mediação. E aí é uma profissão que sempre está em articulação. Se eu trabalho na saúde, eu vou sempre estar articulando com as outras políticas, com a assistência, com a previdência. É um paciente que ele tem uma perícia marcada, né? E aí ele está aqui hospitalizado. E aí, o que é que vai fazer? A gente vai tentar uma melhor solução para que ele não fique sem o direito dele, né? Sem o direito de estar recebendo seja o auxílio doença, seja a aposentadoria por invalidez. E aí a gente vai estar articulando com os profissionais dessa outra política. E aí, assim, a gente intervém muito nessa linha, né? E aí, para poder a gente depois da continuidade no outro momento, eu queria saber de vocês, né? O que foi que vocês entenderam, se ficou alguma dúvida, se tem alguma pergunta, aí depois a gente vai fazer outra parte. Não tem nenhuma dúvida? Bia, eu tenho uma pergunta. Diga, Marcos Paulo. Você disse, né, que na faculdade, o curso, né, de assistente social, de forma prática, né, por causa dos estágios e tal, é muito diferente as coisas, a situação, né, que você entra em contato direto com tudo que tem fora de uma bolha social, entre aspas, perfeita, né? Uhum. Aí, como é que você aguentou, no sentido assim, de olhar aquela situação ali triste, na maioria das vezes, né? E falar assim, ó, não, eu quero realmente seguir isso. Foi uma decisão reflexiva, né? No sentido assim de você pensar, ou foi assim, algo seu mesmo? Você se identificou e vai praticar. E praticou, no caso. Pronto, Marcos Paulo. Assim, bem interessante, né? Essa sua pergunta, porque aí é justamente isso que acontece com os alunos, né? A gente chega no campo, e aí eu tive vários colegas que quando chegou no momento da prática, né, do estágio, desistiram, porque acharam que serviço social, ser assistente social era muito fácil, né? E aí, quando a gente se depara com aquela realidade, como o Marcos Paulo relatou, é bem complexo. Aí, ou você segue, ou você desiste.
E aí a minha questão foi mesmo assim, de eu olhar e dizer assim, não, eu quero isso, eu vou querer ser assistente social, eu acho que eu posso estar, não é na questão de ajuda, né? Não é ajudar, mas é a questão de estar somando, de ser uma pessoa para somar dentro dessa sociedade de que os dias não estão sendo lá tão fáceis, né? E aí a gente é um profissional, como eu relatei, crítico, né? Político, interventivo. A gente intervém muito dentro dessa realidade atual. E aí eu vi, né, Marcos Paulo, e disse assim, não, é isso mesmo que eu quero, é isso que eu vou seguir. Mas aí tinha momentos bem difíceis, né, porque no estágio, são 3 estágios. No primeiro, você vai conhecer o seu campo de estágio, você aí tem que ter o supervisor, né, que você só pode fazer seu estágio onde tem um assistente social que é para poder lhe supervisionar e estar orientando. E aí você chega, você conhece primeiro, o primeiro estágio mais é a aproximação. Você não faz nada, você é até um pouco entediante, você chegar lá e ficar só vendo, né, como é que é e tudo, mas aí os supervisores sempre buscam, né, tá orientando, leitura, de estar tirando algumas dúvidas que surgem, que são várias, né, na cabeça da pessoa. E aí, no segundo estágio, a gente vai estar buscando uma problemática. Ah, o que foi que eu vi no meu campo de estágio que eu acho que precisava melhorar e posso estar contribuindo? Né? Você é um profissional que sempre está intervindo, questionando e buscando. E aí você vai ver, eu acho que poderia ser assim. E no meu, como foi com os adolescentes, né, em cumprimento de medida socioeducativa, e aí eu olhei e disse assim, eu acho que eu vou faltando algo para esses adolescentes. Que aí eles têm, que aí a gente cria, né? Que é bem longa a questão de explicar para vocês como é o trabalho do assistente social no CREAS, e principalmente nessa linha das medidas socioeducativas, que aí é onde a gente vai estar traçando, né? Que é um instrumental que a gente tem, que é o PIA, que vai ser de acordo com o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá buscando com que eles têm acesso ao que tem lá no estatuto. E aí eu percebia que e aí eles têm grupos, né? São feitos grupos tanto com eles como com os responsáveis. E nesses grupos eu comecei a observar e comecei a me questionar por que não tem algo que esses adolescentes gostem, né? Por que não trabalham com eles, de fazer a pergunta, né? O que é que vocês gostariam que tivesse aqui? E aí eu me questionava muito com isso. E eu passei a ver por esse lado, né? Assim, eu vou trabalhar na questão do que os adolescentes gostam. E eles relatavam muito que gostavam da música, que gostavam de música. Eu disse assim, por que a gente não vê uma questão de trazer um profissional, né, de música para estar contribuindo com esses adolescentes? E aí foi um projeto bem interessante, né, que eu apliquei em vários momentos. E aí a equipe toda gostou muito dessa questão da aproximação, até hoje eles utilizam desse projeto. E aí, em um desses momentos, né, do projeto, desse meu projeto de intervenção, no primeiro momento que eu trazia a discussão de cultura de paz para os adolescentes que estavam ali à margem da violência, quando um adolescente sai do grupo, o adolescente é assassinado, né? Na porta do fórum. E aí a gente se depara, meu Deus, o que é isso? E assim acontece em diversas situações, como a questão de uma visita domiciliar. Você está no bairro periférico, você vai na periferia, e aí de uma hora para outra acontece um tiroteio, você está ali, e a gente olha e diz, será que é isso mesmo que eu vou querer? Mas aí a minha questão foi essa, Marcos Paulo, eu me identifiquei, né? E gostei, e desde o início eu gostava muito da profissão, quando eu fui com o pensamento e fui desconstruindo, né? O assistente social, ele entra com o pensamento no início do curso, um pensamento um pouco pequeno, e aí quando você começa a ver aquela questão teórica, da prática, e você começa a ter conhecimento da realidade, você sai com outra mente, né? Você é uma profissão que deveria, assim, todos ter uma disciplina na vida do serviço social, porque
é uma profissão que realmente está ali tentando observar, tentando entender a dinâmica da realidade. Mais alguma coisa? Ficou claro, Marcos Paulo? Muito obrigado. Por E outra nada. pergunta também, você acha que esse curso, né, vai avançar futuramente? Porque, como você falou, né, no começo, falar em assistente social, né, só pensa, é a mesma coisa que O agente de saúde, né? o agente de saúde. Você acha Pronto. que tem essa possibilidade de ser Sim. mais conhecido e essas coisas e afins? Marcos Paulo, é porque assim, a gente tem muito essa visão, né, da profissão, a questão financista, né, financeira. A gente vê muito pela questão financeira. E se você for fazer serviço social achando que você vai ser rico, você não faz nunca, porque você não vai ser rico. E aí, assim, é uma questão bem delicada mesmo, essa questão de ser um profissional reconhecido. Então, assim, parte da categoria, né, está fazendo com que isso se fortaleça, porque é uma profissão de extrema importância, né, para a sociedade, e principalmente, como eu já falei, nos dias atuais, no cenário atual, porque a gente está vendo que não está nada fácil, né? Então, esse profissional vai ter a questão, vai ter o conhecimento de estar fazendo essa mediação, né, de estar viabilizando uma melhor forma. Então, assim, um momento desse é muito importante. Por quê? Porque eu tô, embora que ninguém queira ser assistente social, mas aí vocês vão ter entendimento do que é o assistente social, né? Qual é a importância do assistente social dentro da nossa sociedade. Então, isso é muito interessante. E são nesses momentos que a gente consegue estar desconstruindo muitas visões, né, distorcidas da realidade. Como eu me aproximei lá quando a moça foi falar, né, ela foi falar sobre a medicina, mas ela falou numa profissão que me tocou, que era o assistente social. Então, isso é muito interessante, né? A gente está participando, e agora, assim, o Marcos Paulo, como conhece um pouco, né? Quando for falar para alguém, dizer o que é o assistente social, e está buscando, né, Marcos Paulo, a questão, assim, mesmo dos direitos, né, dos seus acessos, você vai saber que existe aquele profissional para poder estar fazendo aquela mediação. Que nós somos um profissional, que aí tem gente que diz assim, mas é um profissional que a gente preza muito pela questão dos direitos humanos, e aí tem gente que acha que os direitos humanos é só para, vou falar aqui na questão pejorativa mesmo, para bandidos, mas não, é para todos os humanos, né? Direitos humanos, tá, gente? São para todos os humanos, para todos aqueles que necessitam. Então, isso, muitas vezes, nossos direitos são violados, e nós não temos entendimento disso, né? E aí você vai saber que tem um profissional ali que pode estar vendo uma melhor forma para você, de estar lhe orientando, de estar questionando, para que esse seu direito não seja violado. Mais alguma coisa? Ficou claro, Marcos Paulo? Ficou. Quero que o Marcos Paulo seja assistente social, viu? Não é para ser médico, não. Bia, neste momento nós vamos entrar nas considerações finais. Nós temos oficialmente aí 11 minutos. Tá? Isso. Se alguém quiser fazer alguma intervenção, fique à vontade. Tá? Eu quero, assim, de antemão dizer, vou tentar falar sem chorar. Certo. Meu chorador anda muito desarrumado atualmente, né? Com certeza, tio. Eu vendo aqui a doutora Júlia Beatriz falando, né? E eu me lembrei da senhora que inspirou o nome dela, né? Que é a minha mãe, que faleceu no dia 25 de março do mês passado. Então, assim, ela sempre dizia que a Bia tinha nascido para ser assistente social. O detalhe é que eu não sabia o que era. Assim, eu confesso que não sabia de forma bem abalizada o que é que esse profissional faz. E assim, meu Deus do céu, e tem área para essa moça trabalhar? Não vou mentir, não, que eu fiquei me perguntando. Mas é aquela história, a gente só sabe se
se perguntasse, conhecer um pouquinho da realidade, né? Com certeza. E o que a gente vê é que, infelizmente, nessa pandemia, tá? Assim, uma das áreas que andou crescendo em busca de profissionais foi exatamente esta área. Tá? É assim, o serviço social, ele fez com que assim, os profissionais saírem das academias, embarcassem no mercado de trabalho. Então, assim, a gente vê essa realidade e aí diga assim, pois me diga o nome de um assistente social que você conhece. Eu confesso para todo mundo que eu só sabia de assistente social uma prima minha que mora na Itapipoca. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, e cadê esse povo que não está no mercado de trabalho, né? É porque, na verdade, é um trabalho, assim, tão colocado dentro de um sistema na sociedade que, às vezes, ele não aparece realmente, sabe? Assim, você trabalha com assistência social, mas você trabalha exatamente onde? Trabalha como, né? E, a partir da sua fala aqui, a gente consegue ver exatamente isso, né? Onde é que trabalha, né? Porque, assim, é muito mais fácil você ouvir falar no médico que está num posto de saúde, que está no hospital, do que eu ouvir falar no assistente social que está lá no, me perdoe a expressão, lá no oco da periferia, né? Cuidando dos desassistidos, né? E ele não tem, assim, o glamour que tem um médico, né? Mas tem tanta importância quanto esse último profissional que eu falei. Assim, é um serviço essencial na sociedade, tá? E que muitas vezes, isso aí eu já vi aqui na cidade que eu moro, né? Assim, realmente falece um pobre desassistido socialmente de tudo, né? E quem é que vai socorrer a família? Quem é que vai cuidar desse velório, por exemplo, né? É exatamente o assistente social. Ele vai dinamizar para que a pessoa seja sepultada com o mínimo de dignidade possível. Com certeza, porque a gente, eu comentando até com a tia Joca, né? Porque para a gente nascer, a gente tem que ter uma dignidadezinha. E para morrer também. Aí fica a questão da certidão de óbito, né? A questão que a tia Joca estava me perguntando. Bia, e paga? Eu disse assim, não, tia, não paga não, é gratuito. Por quê? Porque para a pessoa morrer tem que ter pelo menos esse direito básico, né? De conseguir ali um documento. E aí, do mesmo jeito, a certidão, quando você vai nascer, né? A certidão de nascimento. Porque antigamente era paga, hoje em dia não, hoje em dia é um direito. Qualquer pessoa pode ir lá. Ah, mas por que agora é assim? Porque antes nem todo mundo tinha condições de estar pagando para poder tirar um documento que é essencial, né? Para morrer e para viver. Quando você nasce e quando você morre. Então, assim, a gente vê muito justamente essa questão mesmo, né? De estar ali atuando nas diversidades, vendo uma melhor possibilidade para aquele indivíduo que não tem assistência nenhuma. E aí, deixa eu ver aqui alguma coisa no chat, que acho que perguntou qual a função da assistente, qual a minha função, né? Eu sou assistente social lá no regional, né? E aí eu estou dando suporte na questão mesmo de todo o hospital, né? Porque a demanda nesse momento está imensa. E aí os profissionais já estão saturados, cansados, psicologicamente, fisicamente, e aí um local que já é bem desgastante em si, né, de você atuar, e aí a gente está lá, nesse embate. E a outra... certo, a irmã. Pois, irmã, muitíssimo obrigada. E aí eu sei que só falta 5 minutinhos. Aí eu queria pedir, né, a vocês que, de acordo com essa fala que eu trouxe, né, a questão da conjuntura atual que estamos vivendo, que se fosse possível, vocês tivessem uma folha de papel próximo e um lápis ou uma caneta, vocês desenhassem 2 árvores, né, pode ser só uma árvore só com como é que você pode dizer? Só com caule. E aí essa árvore, ela vai estar seca, não vai ter nada, vai ter só o caule. E aí eu queria que vocês fossem preenchendo ela com palavras boas, de bons sentimentos, né, para os nossos dias.
né, para os próximos dias, que não estão sendo fáceis, mas com palavras de esperança eu creio que possa melhorar. E aí eu queria que vocês me mostrassem aqui para a gente poder finalizar o que foi que vocês escreveram. Pode ser? Vou tentar fazer a arte. Eu tenho que até chamar o Leonardo da Vinci aqui. Eita, que massa! Já fiz a minha. Podemos mostrar? Mostrar aí, Cauã. Hã? Mostrar aí a tua árvore. Espera aí, Edivan. Tô fazendo ainda a árvore. Minhas habilidades de desenho não são muito boas. É por isso que eu digo que eu tenho que chamar o Leonardo da Vinci para me ensinar. Marcos. Já estou fazendo aqui, professor. Por enquanto que vocês estão fazendo, eu vou mostrando a minha, né? Não sei se vai dar para ver muito bem, que é a questão da iluminação. Mas aí eu fiz uma árvore bem simples e aí dentro eu coloquei a esperança, né? Esperança por dias melhores, esperança de que um dia a gente possa olhar por tudo isso que nós estamos passando e dizer como eu fui forte, né? Porque aí não é fácil você perder alguém que você ama, não é fácil você conviver com medo, né? E assombrado e tudo isso para que um dia possa passar. E aí eu coloquei aqui a esperança e espero ver a de vocês. Geigo Melo, cadê a sua? O Nathan fez, o Nathan Félix. Tem um bicho selvagem aqui, lá do Itapajé, o tal de Fernando Luiz, né? Tem um bicho do mato, cadê ele? Tem outro que é da Uruoca. Anabel, A olha, Anabelle está gente, mostrando. a Anabelle humilha. Olha aí, gente, a Anabelle humilhando a gente, olha aí. Deixa eu só fixar aqui a tela dela. Eita, Fechou a tela, Anabelle. fechou a tela. Pronto. Força, fé, paz, empatia, amor, esperança. Gente, Anabelle humilha a Tira o pessoa. registre aí, porque eu tentei aqui, mas travou. Por favor. Pronto. E é isso mesmo, Anabelle. Precisamos, né? De tudo isso. Muito bem, obrigada pela contribuição. Pronto. Mais alguém fez? Eu fiz.
A Vivian? Vivian. Mostre aí, Vivian. Eu acho que tá muito claro porque eu fiz de lápis, mas eu coloquei amor, alegria, amizades sinceras, coragem e força por conta desses dias que a gente está vivendo. Muito bem, Vivian. É isso mesmo. Bom, Obrigada. bom, deu 9 horas, né? O nosso sentimento é de gratidão a Júlia Beatriz Faustino Moura, né? A quem eu tenho a honra, né? O prazer, com o coração cheio de alegria, dizer que é minha sobrinha. Tá? Assim, Privilégio. ela dedicou o precioso, uma fração preciosa do seu tempo precioso para nos dar essa formação riquíssima. Tá? Eu espero que as falas dela caiam no coração de alguém, tá? E que esse alguém um dia possa dizer, olha, eu sou assistente social hoje, porque no dia 16 de abril de 2021 eu tive uma formação na escola que eu era aluno, com assistente social, que me falou muito bem da profissão. E hoje eu sou uma pessoa realizada porque sou assistente social. Tá? Então, Bia, muito obrigado. Eu não sei se é o segundo ou se é o terceiro ano, mas exatamente agora às 9 horas, né? Na plataforma está aberta uma prova de espanhol, tá? Então, assim, agradecido demais, Bia. Muito obrigado. Deus lhe pague, tá? Quanto eu lhe devo, aí você me diz no privado, que é para eu poder quitar minha dívida com você. Tá bom? Pois eu falar no privado mesmo, viu? Porque vai estar bem extensa. Tá ótimo, meu amor. Pois eu só Obrigado. queria agradecer a cada um de vocês, né? Espero ter contribuído um pouco, tá? Foi um prazer conhecer vocês, Breno, Marcos Paulo e todos que puderam participar. Vivian, Anabelle, todos, tá? Um abraço. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Então, gente, tchau. Tá? Pessoal do terceiro é do segundo que tem prova agora? É o segundo, né? É o segundo. É o segundo, né? Então, corram que está na hora da prova de vocês, tá? Você abre o link hoje? Não, tá? Eu vou ficar trabalhando aqui na interna, não tem link aberto. Querido, só uma informação. Pessoal do nono ano, não saia, nem do segundo nem do terceiro, tá? A prova hoje começa às 2 horas da tarde, no link não, na plataforma da Plural, tá? Na disciplina Convivência e Ética, para o nono, para o segundo e para o terceiro, tá? Você não vai encontrar o nome lá simulado. Você vai encontrar o quê? Na disciplina de Convivência e Ética, tem lá, simulado primeiro bimestre, tá ok? Primeiro simulado César 2021. Beijo. Professor, Diga. vai ter prova de religião hoje não, né? Não. Religião, eu vou corrigir aquela atividade e marco com vocês, certo? Ah. Valeu, tchau. Boa prova para vocês. Bom simulado. Tchau.